Bem, boa noite. Primeiro, não queria deixar de dar os parabéns ao Sérgio Obrigado. Eu acho que este trabalho foi extraordinário. Acho que não só aquilo que demonstrou ao longo da temporada no campo, mas também pela forma como mobilizou ali a região da Amadora, que é uma cidade grande, uma cidade que estava um bocado adormecida para o futebol, pelo menos ali o futebol local, e no entanto despertou, que é uma grande cidade com muita população, e o Estrela da Amadora conseguiu impulsionar também e também inspirar as pessoas a irem ao estádio. O estádio tem estado muito bem composto, eu acho que isso é mérito do vosso trabalho, tem feito um trabalho excelente. E depois, falaste há bocado de seis equipas, 5 equipas, mas este ano o lote foi um bocadinho maior, ou seja, houve aqui algumas surpresas para baixo e outras para cima. E eu acho que o Estrela da Amadora, no bom sentido, eu acho que foi uma boa surpresa para cima. Acho que vocês tiveram mesmo mérito em chegar a esta classificação. Obviamente que a desilusão de não subir direto está presente em vocês, eu percebo isso, mas para quem está de fora, quem vê, acredito que acho que é um excelente trabalho. O terceiro lugar, nesta segunda liga este ano, acho que é um excelente trabalho. A segunda liga é muito competitiva, este ano está muito competitiva, está muito equilibrada, à exceção talvez ali do Moreirense, que destacou-se, sobretudo já à meia da temporada, já disparou. As equipas são muito equilibradas e via-se pelos jogos, sempre foi, mas este ano, sobretudo, também senti ali muita competitividade e muito equilíbrio. E eu não queria muito entrar nesta questão que o João tentou meter aqui, do treinador continuar, não continuar. Isso eu acho Mas fui eu mesmo. Mas eu sou sem problema, não há. Está no sangue. Não, mas eu gosto de atacar o jogo. Estou aqui pronto para te ajudar. Estás aí apontado em qualquer coisa que eu já vi o meu nome aí, deve ser qualquer coisa. Eu queria mesmo entrar naquela discussão que falaste há bocado, que eu concordo em absoluto. Tocaste aqui em duas, tocaste em várias, todas elas eu acho que muito importantes, mas aqui duas que eu gostaria de destacar e também dar corda um bocado, dar-te aqui um bocado de corda a isso, que é, o primeiro, destacaste as condições do ambiente, ou seja, do ambiente exigente à volta, do meio à volta. Acho que isso é fundamental, as pessoas não têm noção disso. As pessoas às vezes só pensam que é o treinador que teve sucesso, o perfil do treinador e o perfil do plantel. Se isto funcionar, há o sucesso garantido. Quando digo as pessoas estão mais de fora. E lá para casa, às vezes, é preciso, acho que é importante explicar às pessoas, mesmo as pessoas que não estão dentro do processo, dentro deste fenómeno mais técnico da coisa, que o ambiente é fundamental. Quando o jogador, quando o treinador, quando os funcionários entram dentro do clube, que tipo de exigência é que sentem? Isto aqui nos não pode facilitar em 1 milímetro, temos que dar o máximo. Ou então, estes balneários, o pequeno almoço, nem sequer temos um bocado de queijo, ou o pequeno almoço hoje é uma coisa, amanhã já não há. Estes detalhes todos que as pessoas não percebem tem muito impacto naquilo que é o rendimento do jogador, aquilo que é o rendimento da equipa, a motivação, a curto prazo, a médio e sobretudo a longo prazo. Se o clima de exigência desculpa for só grande... interromper-te, isto faz com que, só para as pessoas lá em casa perceberem, que um jogador se sinta, isto é sério, isto está aqui um cuidado extremo, isto é altamente profissional, Miguel, portanto eu tenho que retribuir. No fundo é este o pensamento? Miguel, a analogia que eu faço é, se tu chegasses aqui ao Canal 11, tu como jornalista, sentisses que não havia regras, não havia horários, que estavas com fome, ou estavas com sede, não tinhas uma máquina de beber água. Tu próprio, como ser humano, nós temos isso, a nossa gênese, isto é ancestral, nós iríamos também... relaxar, não é? Desmotivar. Relaxar, encontro. Mas tu chegares aqui, com regras, com disciplina, com as condições todas ao teu dispor, tu próprio vais sentir que o clima é tão exigente que vais dar um bocado mais de ti. Vais procurar sempre superar-te. E esse clima ajuda a tu a superares-te. E eu acho que não é só aos jogadores, é aos treinadores, é ao staff, é aos fisiologistas. Isso nem é exclusivo do futebol. Em todo lado. E no trabalho também é transversal a todas as essa percepção de exigência. Da mesma forma que, isto estava pano para mangas, a questão da liderança. Se o líder chegar atrasado, ou em cima da hora, ou o treino não está planeado, ou o treino muitas vezes não tem sentido, aquilo, é normal que tu vais também na onda daquilo que está a acontecer. Agora, se for do oposto, e eu gosto de ser sempre no lado positivo, o copo meio cheio, se tiveres as coisas planeadas, se fores chegar sempre a horas, esses pequenos detalhes que são as pequenas pedrinhas que nós às vezes não contabilizamos na liderança, são os mais importantes. Chegas a hora, és o primeiro a chegar. Quando eles lá chegam, já estás tu lá a tomar o pequeno almoço. És exigente com as condições. Todos esses detalhes fazem importância e eu acho que o Sérgio, acho que falaste há bocado nisso, e eu concordo em absoluto, esse clima de exigência também transforma os jogadores. E a palavra transformação é mesmo essa, transforma os jogadores para outro nível. Esse era um tema que eu gostei daquilo que tu disseste, porque é muito importante e as pessoas conseguem perceber isso. Há 20 anos vi, na altura, no Manchester United, estava o Sir Alex Ferguson e ele, acho que é no livro dele que fala acerca disso, que as estruturas dos clubes fragilizam ou fortalecem um treinador. Está no livro dele, Liderança. No livro, né? E isso é algo lógico nas empresas, numa casa, em qualquer meio em que seres humanos interagem com um objetivo comum.
tem que acontecer, tem que ter esta lógica, tem que estar tudo harmonioso, tem que estar tudo muito bem alinhado para que as pessoas se automotivem umas com as outras e que o próprio meio à volta, as condições de trabalho e o próprio profissionalismo uns dos outros, eu acho que isso é contagiante e motiva muito, muito, muito mesmo. Sim, esse é um fator determinante e eu concordo absolutamente contigo. Gostava de reforçar isso mesmo, que é mesmo, eu acho que é mesmo a questão dos campos. Pá, tu não teres campo para treinar, andares de casa em assalto, é muito complicado. As pessoas não percebem. Feirense tem 4 ou 5. Ouve lá, tu chegas ao. 2 ou 3. Imagina tu chegares a um campo onde não tens campo para treinar, tens que apanhar o autocarro para ires treinar. Depois não tens casas de banho ou não tens chuveiro para tomar banho. Tens que vir sujo, às vezes sujo da lama e porque está a chover. É muito complicado isso, viver o dia a dia, se é um clima que não é favorável. Ou seja, quando tens outras condições é mais favorável. E por mais que as pessoas pensem que isto só depende do treinador e dos jogadores, da qualidade. E o gosto que dá enganados. a vocês treinadores trabalharem sob condições boas, não é? A segurança que dá. E faz parte do nosso crescimento, não é? Eu já passei por isso, pouco. O Sérgio passou também por isso, certeza absoluta. Mas, por exemplo, essa era uma questão que eu gostaria de reforçar e também gostava de dar aqui um bocado de corda àquilo que tu disseste. E a segunda é aquilo que eu acho que tu falaste num tema muito atual hoje em dia, que é, há um mito que tem que ser quebrado, que os jogadores só têm capacidade limitada para ter atenção ao vídeo, ou uma palestra, ou não sei o quê. E eu acho que isso é desvalorizar, como tu disseste, ou subvalorizar as capacidades do jogador. Hoje em dia, se nós olharmos para aquilo que é a realidade do jogo, eu tive essa conversa com um treinador de topo da Premier League, que é um amigo meu, tivemos essa conversa e foi bastante desenvolvida, que é, grande parte do tempo do jogo, o jogo está parado, tu não estás em atividade. E o que é que tu fazes nesse tempo do jogo? É um mundo para explorar. Ou seja, é importante, eu, na minha perspectiva, vejo, e gostava de saber a tua também, que é, eu acho que nesses momentos em que o jogo está parado, onde é que deve estar o foco do jogador? Se o jogador estiver habituado a ter constantemente estímulos durante a semana e durante o planeamento, durante o processo de conhecimento do jogo, tomadas de decisão, informação sobre o jogo, naturalmente é um hábito que ele vai criar que vai ajudá-lo a estar automatizado nesses períodos que estão parados no jogo, ele estar constantemente focado naquilo que é a tarefa, naquilo que é o conhecimento do jogo. E que decisões é que deve tomar a seguir, o que é que tomou, o que é que fez, ou seja, está a pensar no jogo. Se nós, durante a semana, fazemos muita água mata a planta, como eu ouvi, e há muitas coisas que têm sentido, mas noutras não têm. Neste caso, na minha perspectiva, não tem enquanto treinador, que é, acho que quanto mais o jogador estiver habituado a ver informação, a olhar para o jogo, a olhar para o seu desempenho, tentar corrigir o seu desempenho, ouvir o treinador a dar-lhe indicações para ele melhorar, eu acho que mais capacidade tem ele de interpretar o jogo de outra forma. E aqui, depois, só para terminar, só para passar a palavra, que é, eu acho que outra coisa muito importante que tu falaste, que é determinante, se eu for uma aula, vamos imaginar, vou a uma aula qualquer, eu nem tinha a ver com o futebol, vou a uma aula, se o professor, ou se alguém que estiver a dar a palestra, estiver a falar de coisas que não têm sentido, eu naturalmente, eu vou desligar o botão, eu vou começar a mexer no telefone, vou começar a pensar em outras coisas, vou adormecer com os olhos abertos, ou coisa assim do género. Mas se a palestra, independentemente do tempo, te fizer sentido e estiver articulada com o que tu treinas, com o que tu pedes no jogo, com a tua postura durante o dia, obviamente que aquela informação é relevante para quem está a ouvir. E não interessa o tempo que tu estás a despender. E tu sabes que às vezes 5 minutos chegam, mas às vezes também é preciso 40 ou 45, uma hora. E eu acho que o importante desses momentos é que esteja relacionado com o que tu treinas, com o que tu pedes, com a tua ideia de jogo, com o que tu fazes no dia-a-dia. E isso não tem que ser uma regra de 15 minutos ou 12 minutos no máximo ou 10 minutos no máximo. E eu acho que o que tu falaste é importante também para sensibilizar algumas... Isto é porque quem está lá a ver em casa não são só adeptos. Quem está lá a ver em casa são muitos treinadores jovens, muitos estudantes que estão a procurar ser treinadores de futebol, e eu acho que essa parte é importante, desmistificar um bocado essa parte, e como disseste bem, nós aprendemos muita coisa, e eu também tive esse privilégio de trabalhar com muitos treinadores, e aprendi muita coisa sobre futebol, mas como eles evoluíram no tempo deles para se atualizarem, nós também estamos em constante atualização e tentar chegar a outro nível, e eu acho que esse é um mito que se criou, que é importante nós percebermos que a interpretação do jogo é importante para eles perceberem o jogo. Muito. Eu acho que, acima de tudo, o mais importante é que o jogador, não é? Neste caso, estamos a falar dos jogadores, é que as pessoas sintam o quanto importante aquilo é para eles. Seja o que for, seja a palestra, seja qualquer coisa que a gente faça, o jogador tem que entender para quê, quando, como, de que forma, tem que fazer as tais questões, todas elas, ele tem que estar convencido que aquilo é importante para ele. Porque depois existem outros mitos, não é?